Graça e paz a todos os nossos alunos da nossa escola teológica AD Refúgio. Hoje eu quero fazer com vocês uma audioaula do livro do profeta Obadias, que nós não víamos em sala de aula, e conforme prometido, eu quero utilizar como recurso uma Bíblia que tem chamado muito a minha atenção. Todo estudante da palavra de Deus, todo pregador, todo professor de escola bíblica dominical, ele precisa ter um vasto acervo, ferramentas que o habilita na arte da pregação, da interpretação de texto, livros que auxiliam em toda essa dinâmica da palavra, do aprendizado. E eu, particularmente, eu gosto muito de Bíblias de estudo. Recentemente eu tenho debruçado um pouquinho e dado um pouquinho mais de atenção a esta Bíblia aqui, chamada Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Tá? Vocês podem observar que pela capa já é um material extremamente diferenciado. Tá? As notas de rodapé, a gente vai trabalhar o livro do profeta Obadias, e eu quero utilizar bastante o recurso informativo desta Bíblia. Possivelmente farei outras aulas também apresentando essa Bíblia e outras Bíblias de estudo, até para vocês aguçarem em vocês a vontade, a necessidade de buscar outras ferramentas de estudo, tá bom? Então, essa é a capa da editora NVI. É uma Bíblia cuja versão ela é um pouco mais atualizada, muito diferente da Almeida Revista e Corrigida, muito diferente da Almeida Corrigida Fiel, mas é um texto extremamente limpo, claro, esclarecedor, e eu aconselho a quem quiser comprar e ter a versão NVI, ela é muito boa, tá? Existem leitores, né, alguns irmãos que não gostam muito de uma linguagem muito contemporânea, muito moderna, preferem o texto de uma linguagem um tanto quanto mais arcaica, antiga, e eu recomendo essa Bíblia, porque ela não traz uma linguagem tão arcaica, antiga, quanto as demais traduções que eu acabei de citar, mas ela também não vai tão longe como, por exemplo, a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que já é uma tradução muito mais aberta, muito mais contemporânea e moderna, e que em algumas traduções perde um pouco o sentido da palavra. Tá? A NVI ela fica no meio, né, entre aquelas traduções mais antigas e as traduções mais modernas. Ela fica meio que no meio campo ali, é uma excelente tradução e eu aconselho. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram uma excelentíssima tradução, que é a NVI, com comentários no rodapé extremamente edificantes, comentários que trazem um pouco mais de lucidez ao texto, e a Bíblia, pelo nome que ela traz, vocês percebem que ela traz esse cunho de arqueologia. Então é uma Bíblia que procura trazer seus comentários pautado em descobrimentos arqueológicos, o que fundamenta, dá mais autoridade ao texto e ao comentário. Então, uma Bíblia excelente, percebe aí a capa, um design totalmente diferenciado. Faço uma jornada visual através da vida e dos tempos bíblicos, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui uma apanhagem geral para vocês, percebem? Aqui nós já temos uma introdução, onde vai dar uma introdução ao livro. Um pouco mais abaixo você tem uma linha do tempo, onde está situado o profeta Obadias. Subindo um pouco mais, vocês já percebem algumas observações extremamente importantes, tá? Ele quer chamar a tua atenção. Enquanto você lê, você deve observar algumas questões. E aí ele traz um comentário, isso é em todas as Bíblias, uma pergunta: você sabia? E aí algumas curiosidades do texto que está dentro do livro que ele está apresentando, vai trazer para nós, tá bom? Quais são os principais temas desenvolvidos dentro do livro, e aqui um rápido sumário, é uma apresentação breve, uma síntese abreviada de todo o livro, tá bom? Então vou descer um pouquinho mais, só para vocês terem uma visão. Percebe? Ela tem uma visão muito voltada à terra, à
pedra, muro, percebe? Nas cores dela, isso me chama muita atenção, como se fosse de fato representando as cores de um pergaminho antigo. É espetacular. Logo em seguida você tem a apresentação do texto e aqui uma parte extremamente importante que é o quê? Os comentários de rodapé. A gente vai trabalhar um pouquinho o livro do profeta Obadias, observando esses comentários, e aí vocês vão identificando um pouquinho mais e conhecendo ainda mais essa excelente ferramenta que é a Bíblia de estudo arqueológica da NVI. Ela vai trazer aqui sítios arqueológicos, é nada mais nada menos do que uma abordagem histórica, geográfica e arqueológica do texto bíblico. Irmãos, isso aqui é fenomenal. É fenomenal isso aqui, tá? Por quê? Porque vai procurar te posicionar dentro do texto, tá? Algumas descobertas arqueológicas, algumas curiosidades históricas, geográficas no âmbito da economia, no âmbito de ciência, no âmbito de contexto religioso, de contexto social, de contexto político da época. Então é extremamente enriquecedor e a gente vai ver um pouquinho mais a fundo logo a seguir. O livro do profeta Obadias é de capítulo único, tá? Então por isso nós já aqui chegamos na parte final. Eu quero retornar ao início e quero fazer alguns comentários com vocês em cima do profeta Obadias. Nós falamos a respeito do profeta Amós, Joel, Miqueias, mas nós não trabalhamos ainda o profeta Obadias, tá? O comentário introdutório aqui vai ser extremamente importante, que vai trazer alguns aspectos importantes, como por exemplo, quem foi o autor, o lugar onde ele estava e a data do seu escrito. Nada sabemos a respeito de Obadias, além de seu nome, nem mesmo é certo o lugar da composição do livro. O próprio nome, que significa servo de Javé, era um nome extremamente comum e o profeta Obadias evidentemente não é, segundo afirmam alguns, aquele Obadias de 1 Reis, capítulo 18, verso 3 até o verso 16, que vai trabalhar a respeito de um profeta que escondeu 100 profetas de 50 e 50, alimentando-os. Há uma linha de pensamento que advoga que esse profeta, Oséias, seria este personagem citado em 1 Reis capítulo 18, verso 3 a 16. Ainda algumas posições vai nos dizer que esse profeta seria o profeta esposo daquela mulher viúva que tinha uma dívida enorme e que os credores haviam batendo em sua porta com a finalidade de levar os seus filhos para abater a dívida. Alguns entendem que aquele homem que morre, quando ela diz assim ao profeta, o meu marido é morto e tu sabes que ele temia ao Senhor, segundo alguns vai dizer que esse homem morto, citado pela viúva, seria o profeta Obadias. São tudo suposições, tá? Até porque, se nós fazemos uma leitura minuciosa do livro da história de Israel, a gente vai precisar pelo menos 10 personagens com o nome de Obadias. Eu fiz um pequeno levantamento e eu descobri 10 personagens que também trazem esse nome Obadias. Então, são meras suposições. E aqui ele vai dizer um pouquinho mais abaixo, Obadias não revela se sua mensagem foi anunciada na época de algum rei ou algum acontecimento específico. No entanto, os versículos de 11 a 14 indicam que uma grande calamidade assolara Judá havia pouco tempo e que os edomitas haviam usado as dificuldades de Judá em proveito próprio. Alguns estudiosos acreditam que esse fato aponta para alguma derrota pré-exílica sofrida por Judá, e alguns ainda relacionam esse evento com 2 Crônicas, capítulo 21, versos 16 e 17, mas um amplo consenso sugere que a calamidade aludida no livro foi mesmo a queda de Jerusalém,
que se dá no ano 586, conforme nós já estudamos em aula, da Crônica de Nabonido, importante fonte acádia. Fonte acádia era alguns informes históricos, conhecido como os históricos acadianos, e todos os eventos históricos eles registravam nessas chamadas fontes acadianas e que serviam para complementar e para embasar o ambiente histórico onde o profeta estava profetizando, onde o rei estava exercendo o seu ministério. Então, quando você lê algum comentário falando a respeito de fonte acadiana, eram umas fontes históricas, eventos históricos que eram registrados, isso com a finalidade de datar, de dar mais credibilidade, e servia para precisar um pouco mais os eventos que ocorriam dentro da história, tá bom? O destinatário, Obadias, ele foi escrito para o povo de Judá e fala a respeito dos edomitas, que foram descendentes de Esaú, condenando-os por sua traição e violência contra o povo de Judá e pela sua arrogância e indiferença para com Deus. Então, quem são os edomitas? O livro do profeta Obadias vai trabalhar especificamente uma sentença de condenação e juízo à nação de Edom. Quem era Edom? Edom é também descendente de Abraão, filho de então Isaque com Rebeca. Isaque e Rebeca teve 2 filhos, a saber, Jacó e Esaú. Isso está lá no livro de Gênesis. Segundo a profecia bíblica, no momento do nascimento dos dois, somos informados de que haveriam 2 grandes nações dentro do ventre de Rebeca, e que um pelejaria contra o outro, e que o maior acabaria servindo o menor. O maior aí era o primogênito, a saber, Esaú, e o menor era Jacó. Todos nós conhecemos as articulações familiares e as predileções tanto de Rebeca quanto de Isaque, que vai trazer um problema constante e desconfortável na família, tá? Os pais têm predileções. Jacó aprecia e tem por filho predileto Esaú, enquanto que Rebeca tem por predileto o filho Jacó. Isso vai trazer um problema significativo e a gente vai perceber que isso vai passar para os irmãos. Eles vão vivenciar momentos extremamente tensos em suas relações fraternais, e a gente vai perceber que essa tensão nos relacionamentos vai desbocar nos seus descendentes. Tanto os filhos de Israel, descendentes de Jacó, quanto os filhos de Edom, descendentes de Esaú, irão numa peleja contínua, vão se disputarem, eles vão se odiarem, e a história vai narrar e vai ditar isso, a ponto de quando a nação de Judá está sendo levado cativo por Nabucodonosor, os edomitas se aproveitam dessa situação de vergonha e assolação para também cometer crimes contra o seu irmão Judá, ou contra o povo de Judá. Então os edomitas sempre foram inimigos ferrenhos da nação e do povo de Judá, bem como todo o povo de Israel. Tá bom? Então é justamente sobre esse prisma que o profeta Obadias vai profetizar. Ele vai falar dessa tensão relacional entre os irmãos e seus descendentes, a saber, Esaú e Jacó, que vai culminar com uma relação extremamente estremecida, e que em algum momento Esaú, os descendentes de Esaú, são extremamente ferrenhos, brutais, cruéis com os filhos de Israel, e isso volta contra eles como uma ação e uma punição divina severa. Então, basicamente, este é o pilar central do livro do profeta Obadias. Um pouco mais abaixo, nós vamos ser situados dos fatos culturais e de alguns destaques do livro. Vamos lá. Obadias representa a culminação de prolongadas tensões entre Edom e Israel. Os conflitos entre as 2 nações datam do período patriarcal, como eu já havia dito,
quando seus respectivos antepassados, os irmãos gêmeos Esaú e Jacó, viviam se desentendendo, e por toda a sua história as duas nações muitas vezes se enfrentam. Aí nós temos algumas passagens bíblicas onde demonstram esse enfrentamento entre as duas nações e que mostram que em alguns momentos foram extremamente acirrados. Por isso, o povo de Judá, ele percebeu que a hostilidade de Edom contra eles, no que possivelmente foi o momento mais humilhante de sua história, era cruel, insana e totalmente injustificada. O fato de Deus haver rejeitado Esaú, conforme está em Gênesis 25, 23, de maneira alguma justifica o desprezo de Edom para com Israel. Obadias garante aos seus leitores que a crueldade e o oportunismo de Edom não escaparão ao juízo divino, como de fato não escaparam. Tá? Então, nós vamos ver que o livro trabalha toda essa questão. Deus é um ser extremamente justo. E o livro do profeta Obadias vai trabalhar exatamente esses pontos. Deus é justo e ele retribui com justiça a arrogância, a altivez, porque é exatamente isso que vai descrever as entrelinhas do profeta Obadias, e um dos pontos e um dos elementos que motivaram tamanha crueldade dos edomitas para com os filhos de Israel foram exatamente esse, a arrogância, que foram também observadas no anjo caído Lúcifer, conforme nós temos a narrativa descrita dos profetas Ezequiel e Isaías, conforme desponta a arrogância de Nabucodonosor, quando olha todo o esplendor de sua glória e bate no peito e diz: não é esta a formidável capital imperial que eu criei para a minha glória? E aí a gente vê como Deus o abate de forma significativa, fazendo comer e transformar-se em animal. E esse conceito e essa ideia de retribuição divina ao orgulho humano, ele vai reverberando-se, chegando até o Novo Testamento bíblico, quando a Bíblia chega a dizer que Herodes foi comido de bicho por conta de não dar glória a Deus. Orgulho, altivez, soberba são elementos que não podem estar presentes na vida do salvo. Muito pelo contrário, o conceito elementar, a base, a plataforma que molda o caráter e a personalidade do cristão, conforme está descrito no Monte das Bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, é muito diferente. Ele vai apregoar o oposto, a humildade, a necessidade de reconhecer os outros e de saber qual é a sua real posição dentro do reino. Então, é sobre isso que o profeta Obadias vai trabalhar. Algum ponto extremamente importante e interessante dessa Bíblia de estudo é que ela vai fazer essas 3 observações em todos os livros. Ela vai dizer, enquanto você lê, ele está te chamando, está despertando a sua atenção para entender algumas coisas nas entrelinhas do livro. E quais são? Considere as declarações proféticas de Obadias sobre a libertação e a restauração prometidas ao povo de Deus, levando em conta o livro do Apocalipse, que informa os cristãos de que, embora às vezes o mal pareça levar vantagem, o retorno certo de Cristo decretará a vitória final da justiça. Então, é sobre esse viés que todo leitor do livro do profeta Obadias precisa ler, entender, fazer essa ponte, sabendo que todo mal, sabendo que toda impiedade será terrivelmente punida pelo Deus que é justo e que é santo. É impossível entender que Deus é amor, mas que de uma certa forma está desprovido de justiça e de santidade. É uma leitura deformada, ressaltar o aspecto de seu amor e negligenciar ao mesmo tempo caráteres e atributos de sua justiça e santidade. É isso que nós precisamos entender. Logo após ele vai dizer, você sabia? É uma pergunta, lançando o leitor ao livro, e aí ele vai fazer as seguintes prerrogativas. A arrogância de Edom estava fundamentada em suas fortalezas montanhosas, inclusive
Havia uma cidade de Edom, uma das cidades mais importantes do território de Edom, chamada de Petra. Petra era uma cidade fortaleza que ficava no alto das montanhas. Os estudiosos da época vão dizer que essa cidade era praticamente impenetrável, dado a sua posição geográfica e também a forma como que ela ficava escondida, rodeada entre as rochas íngremes do território de Edom. Tá? Então, é por isso que aqui o professor faz questão de ressaltar, os comentaristas da Bíblia, na NVI, ressaltar o aspecto de suas fortalezas montanhosas, aparentemente inconquistáveis. No versículo de número 3, o autor deixa isso muito claro. Os edomitas protegiam sua riqueza, acumulada em transações comerciais, dentro das cavernas, porque eram, sem sombra de dúvida, lugares praticamente impenetráveis. Edom, particularmente Temã, era conhecida por seus sábios. Ele faz um dos 3 amigos de Jó. Ele vinha exatamente dessa região de Temã. É por isso que ele é chamado de o Temanita, conforme está no versículo de número 8. Os temas centrais do livro do profeta Obadias são basicamente 2. Quais são? Julgamentos de Edom. Os mais breves livros do Antigo Testamento asseguram ao povo de Deus que ele castigará aqueles que o maltrataram. Tá? Segundo, libertação e restauração para Israel. Obadias ensina que Deus é soberano sobre todas as nações. Embora os inimigos tenham experimentado alguns vislumbres de glória, serão por fim derrotados por Deus no final, e suas terras serão entregues ao povo. Versículo 19 ao versículo de número 21. Tá? Então vamos lá, um breve sumário. Título: Introdução à Maldição de Edom, verso 2 a 14, e Edom no dia do Senhor, versos 15 até o verso de número 21. Mais uma vez, olha aí, a beleza da Bíblia arqueológica. Eu amo esses desenhos. Aqui nós temos já o texto propriamente dito, tá bom? E nós vamos entender um pouquinho a respeito do que Deus está falando para com a nação edomita através do profeta Obadias. Atente para o teor de punição e julgamento que o profeta se utiliza. Visão de Obadias: assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levanta-te, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem os enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, isso eu já havia dito a respeito da cidade de Petra. Aqui é uma citação à cidade de Petra, cidade rochosa intransponível. E constrói sua morada no alto dos montes, porque era ali que a cidade ficava, no cume dos montes, onde eles se escondiam e se tornavam extremamente seus territórios impenetráveis por parte dos seus adversários. Que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Percebe que nas palavras do profeta Obadias, o tom de altivez e arrogância da nação de Edom. Ainda que você suba tão alto como a águia, versículo de número 4, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído. Não roubariam apenas quando achassem o suficiente. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos. Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para a fronteira, todos os seus aliados enganam você e o subjugarão. Os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, para você armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Aqui ele trabalha uma metáfora. O profeta Obadias, ele é extremamente rico no emprego de metáforas, e ele vai procurando relacionar Esaú, a queda de Esaú, com a futura queda da nação edomita, que são os seus descendentes. E ele começa a trabalhar, assim como Deus abateu Esaú, assim como Deus viu a maldade no coração de Esaú, principalmente
em suas relações fraternais com seu irmão Jacó, assim também um terrível juízo viria sobre os seus descendentes. Então percebe, o texto ele é extremamente agudo, é um texto extremamente forte, intenso, tá? Para com a nação, mostrando que o relacionamento, que eu já disse isso em sala de aula, que os nossos relacionamentos fraternais impactam de forma significativa em nosso relacionamento vertical. A forma como que eu me relaciono com meu irmão, ela é extremamente importante porque ela designa, ela aponta e evidencia o nível de relacionamento que eu tenho com o meu Deus. Então, isso é extremamente importante. É impossível ter um relacionamento saudável na sua verticalidade, ou seja, um relacionamento com Deus, se você não tem um bom relacionamento em sua horizontalidade, isto é, um bom relacionamento com seu irmão. Tá bom? Então, vamos ver que os comentários são extremamente interessantes, tá bom? Um pouco aqui abaixo, notas de rodapé, e vai comentando a respeito do texto citado. Versículo de número 13, e vai dizer assim: a arrogância de Edom estava fundamentada em sua localização no alto. Tá? Talvez a Petra posterior, que fora a capital de Edom, situava-se cerca de 80 quilômetros ao sul da extremidade sul do Mar Morto, sobre um planalto rochoso, pasme os senhores, de 300 metros acima da paisagem circunvizinha. Por isso, era, sem sombra de dúvida, uma fortaleza natural. Então percebe que a posição geográfica da cidade de Petra levava com que os seus habitantes demonstrassem todo tipo de arrogância e vaidade. É por isso que Deus diz lá no texto: daí eu te derribarei. O próprio Deus salienta essa sentença. Ok? Vendo um pouco o livro, um pouco mais abaixo, vamos ter algumas descrições fundamentalmente importantes, tá? Alguns comentários que somam de forma significativa, como por exemplo aqui, quando ele vai dizer assim: Obadias, ele é um livro bem antigo. Se a referência, porém, é a Salmos, capítulo 137, verso 7, e aqui ele está fazendo alusão a um texto, o texto que está lá no versículo de número 11, ele diz assim, ó: no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. O que possivelmente ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: quando seus irmãos, quando Judá foi subjugada pelos babilônicos, você esteve por perto e não apenas assistiu de forma neutra, mas você também participa com os opositores de Judá, beneficiando-se também da vergonha com que a nação de Judá está passando. Olha isso, irmão. Judá está num momento extremamente caótico, está sendo subjugada por uma superpotência que era a Babilônia, e nesse momento de calamidade e de fragilidade, o texto, no versículo de número 11, vai dizer assim: no dia em que você ficou por perto, você estava ali, viu todo o sofrimento do seu irmão, você também se alia aos inimigos de Judá e se beneficia com isso. E é exatamente esse comentário que nós vamos ver aqui embaixo, e que vai nos dizer que se essa referência é a de Salmo 137, verso 7, ou a de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 20, a profecia aponta para um período posterior à destruição de Jerusalém. Tá? Existem também uma outra possibilidade, é que a invasão dos edomitas, mencionada em 2 Crônicas, lá no versículo, no capítulo 28, foi que deu impulso à profecia de Obadias, lá no século 8º a.C., durante já o reinado de Acaz e Judá. Agora, aqui, a maioria dos estudiosos acredita que Obadias se refere como eu acabei de falar, à destruição de Jerusalém em 586. E que o Salmo 137, verso 7, é um paralelo mais próximo dessa profecia. Tá? E sobre a frase, lançaram sorte sobre Jerusalém, e também lançado sortes
só o termo lançado sortes, conferir essa expressão em Jó capítulo 6 e Ezequiel capítulo 24, verso 6, que vai nos levar para, de fato, o evento catastrófico que ocorre em Jerusalém. Então percebe que a grande queixa de Deus com a nação de Edom é exatamente essa. Seu orgulho e altivez, e a forma tão fria com que eles trabalham contra a nação de Judá em um momento extremamente vergonhoso. Tá bom? Então, vamos ver aqui um pouco mais alguns comentários extremamente interessantes. Entender um pouquinho essa parte de sítios arqueológicos, ela nos ajuda a entender algumas minúcias do livro do profeta. Nós já estamos caminhando para o término da nossa aula, apenas uma visão introdutória e apresentação dessa Bíblia, mas eu quero ler algumas questões aqui com vocês e tirar alguns princípios e fazer algumas aplicações, já concluindo a nossa aula. Obadias. Edom ficava ao sul do Mar Morto e ao norte do Golfo de Acaba. A região ostenta numerosas montanhas com mais de 1.500 metros de altura, algumas terras de pastagens e alguns oásis. Muitas de suas habitações eram escavadas na face das montanhas altas e escarpadas, o que levou Obadias a descrever os edomitas como um povo que vive nas cavidades das rochas e que sobe tão alto como a águia. As expressões que o profeta usa no capítulo 3, verso 4, dado a sua localização geográfica, que ficava numa região montanhosa, extremamente alta, e algumas de suas montanhas atingiam até 1.500 metros de altura. Edom prosperou depois que assumiu o controle da principal rota de caravanas que fazia um eixo norte-sul, que era chamada de uma estrada real, e por causa da exploração do ferro e do cobre, isso, sem sombra de dúvida, dá um fôlego significativo para as transações, que traz uma significativa prosperidade para a nação de Edom. Era uma civilização agrícola pré-edomita da idade do Bronze Antigo. Floresceu na região organizada em clãs seminômades. Os faraós envolveram-se no negócio do cobre de Edom num período que vai do século 19 até o século 12 a.C., e por esse motivo a região ela é mencionada muitas vezes nos documentos antigos. Então percebe, Edom tem um peso significativo dentro da história, e Deus vai contrastar a nação de Edom por sua localização, pelo gozo que desfruta todo o seu ambiente e suas transações as suas transações marítimas, as suas transações por terra. Então isso faz com que o território de Edom seja um território extremamente fértil, desenvolvido, o que aumenta ainda mais o orgulho e a opulência dos edomitas. Na condição de descendentes de Esaú, que era o irmão gêmeo do patriarca Jacó, os edomitas eram considerados irmãos por Israel, conforme os versículos 10 e 12. Moisés tentou sem sucesso negociar a passagem dos israelitas através do território do rei de Edom. Saul lutou contra os edomitas, mas foi Davi quem os conquistou e acabou subjugando-os. No período quando a nação de Israel estava saindo do Egito, após os 430 anos, nós vamos perceber que, para evitar lidar com inimigos terríveis que estavam circuncidando ao seu derredor, o que acontece? Ele solicita a passagem pelo território de Edom, Moisés. E eles, os edomitas, eles impedem essa passagem. O que para Deus isso foi muito ruim. Ele se opõe à passagem do profeta, o que vai trazer um significativo prejuízo para a nação de Edom. Então isso fica como um marco, um registro histórico da nação. E isso vai ser extremamente agravante para a nação de Judá. Então, é sobre isso que Deus está falando, que Deus está tratando. Deus está revendo o passado relacional da nação de Edom com a nação de Israel, e agora o castigo vem à tona.